Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo e a necessidade também de falar sobre os transtornos mentais que levam ao autoextermínio. Tudo sobre esse assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para o intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor Gui e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Quitar suas dívidas nunca foi tão vantajoso. Chegou o Negocia Fácil da Águas de Pará de Minas, com até 65% de desconto. Faça o pagamento via PicPay e ganhe até 15% do valor de volta. Aproveite as ofertas até o dia 31 de julho. Em caso de dúvidas, fale com a concessionária no WhatsApp 21 97211 8064. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Como você viu agora há pouco, Observações de hoje fala sobre a campanha Setembro Amarelo e os transtornos mentais que levam ao autoextermínio. E nos últimos tempos, os índices de suicídio têm crescido cada vez mais. E eu trouxe aqui alguns fatores que têm contribuído para isso. Taxa de desemprego em níveis recordes, volta do país ao mapa da fome, desmonte da educação e também da saúde pública. Esses são alguns dos fatores que podem ter contribuído para um dado alarmante. A taxa de mortes por lesão autoprovocada no Brasil subiu 35% de 2011 a 2020. Os dados são do DataSUS e apontam ainda que Minas Gerais é o segundo estado do país com a maior taxa de suicídio, ficando atrás apenas de São Paulo. Bom, e para falar sobre esses dados alarmantes e a importância de se tratar os transtornos mentais que levam ao autoextermínio, eu recebo aqui no nosso programa o psicólogo Everton Menezes, que vai falar para a gente sobre o que leva uma pessoa a tirar a própria vida e, claro, sobre a ascendência aí nos índices sobre os transtornos mentais. Bom, Everton, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse tema que ainda continua sendo um tabu e que é mais que necessário a gente trazer isso à tona para toda a população, né? Isso mesmo, Henrique. Obrigado pelo convite. É um tema fundamental e essencial nos nossos tempos, em especial nesse Setembro Amarelo que nós vamos falar de algo tão importante
nesse sentido. Bom, Everton, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você vê esses dados que eu trouxe agora há pouco, né, que em menos de uma década, né, de 2011 a 2020, aí 35% nos índices, né, de autoextermínio que foi registrado. Isso é um dado alarmante que todo mundo tem que chamar atenção para isso, né? Com certeza, Henrique. É tão preocupante. E eu acredito que talvez esses dados nem sejam tão reais, porque talvez algumas pessoas não foram questionadas e abordadas nessa temática. Mas, de fato, isso ainda tem sido uma crescente dentro dos consultórios, dentro da psiquiatria, dentro da psicologia. E considerar que cada vez mais tem aumentado, de fato, isso nos alerta e nos faz preocupar e ter uma atenção especial nesse cuidado com a nossa saúde, em especial com a nossa saúde mental. Bom, e quem nos assiste, né, a gente sabe que muita gente tem a questão de falar assim: eu não vou falar de suicídio, porque senão isso eu vou provocar que aconteça, né? Ou então, quanto menos eu saber disso, melhor. Mas por que até hoje, então, sendo que muitas pessoas estão aí tirando a sua própria vida, por que ainda é considerado um tabu a gente falar sobre o suicídio e tentar impedi-lo? Henrique, eu acredito que dentro das experiências que eu tenho dentro da psicologia, além de ser um tabu, ainda há algumas crenças vinculadas à dificuldade de falar da morte, dessa questão existencial, porque de fato tirar a própria vida é algo muito estranho, de um grande impacto emocional e também cultural, social. Então eu acredito que tem muitas situações internalizadas dentro do nosso contexto educacional, dentro do contexto cristão e algumas questões sociais que dificultam uma conversa talvez até entre amigos, entre famílias, considerando que poucas pessoas gostam de falar do assunto da morte, em especial quando se trata de um assunto que é de grande impacto, que é ver alguém, pessoas muito próximas, amigos, familiares, tirar sua própria vida. De fato, isso é muito estranho e nos gera um desconforto afetivo e emocional falar de uma forma dessa gravidade que é tirar sua própria vida. Agora, Everton, o que tem levado as pessoas a tirarem a própria vida? A gente sabe que não é apenas uma causa, mas nos consultórios, né, você aí que está vivendo essa prática psicológica todos os dias, desde formação de faculdade também, o que tem sido aí os fatores, né, os gatilhos que hoje em dia está se muito comentando disso, que levam a pessoa ali a tirar a própria vida? Henrique, eu acredito que nós temos que ter cuidado para não nomear apenas um fator, mas vários fatores que podem estar em conjunto dessa situação. Em especial os transtornos mentais, que ainda é uma dificuldade das questões, né, de vínculo social, de uma conversa, de uma busca de tratamento, questões externas, crises existenciais, situações que existe todo um ideal da vida, porque afinal, nesse meio tecnológico onde aponta tantas formas, parece ideais de viver, de relacionamento, de um contexto de vida financeira, de vida afetiva, de vida de relacionamentos. Então são fatores talvez muitas vezes camuflados e que de alguma forma, silenciosamente, eu sempre gosto de dizer que há situações que às vezes elas são assintomáticas. Nós vamos ter casos que vão estabelecer relações muito tradicionais de comportamentos, né, de um quadro, por exemplo, depressivo, que podemos falar posteriormente sobre isso, mas situações que às vezes não dá sinais tão claros e isso nos assusta, que de repente uma pessoa do nosso lado, uma pessoa muito próxima, tira a própria vida e essas são situações que muitas vezes nós não imaginávamos, mas às vezes a conversa ali entre amigos e familiares, essa pessoa já trazia alguns sinais, alguns símbolos, às vezes, eu estou querendo desistir, eu estou com vontade de sumir, então são sinais que muitas vezes acontecem numa alteração de comportamento, numa mudança repentina de vida, seja profissional, seja amorosa, perdas significativas. Então, são fatores que nós temos que ter uma boa avaliação, critérios muito bem embasados, para que a gente possa definir de fato qual é uma das possíveis causas que faz com que essas pessoas tiram suas próprias vidas. Agora, os transtornos mentais, eles também têm participação nisso daí que a gente está falando, né? Daí a importância da gente falar sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não vou em psicólogo, não vou em psiquiatra porque é coisa de doido, e eu não tô doido e tal. E assim, psicólogo não é para isso, né? Então a gente sabe que os transtornos mentais, às vezes, hoje ele não é fator aí para provocar um suicídio, mas se não tratado, lá na frente ele pode se transformar justamente nesse autoextermínio, né? Perfeito, é muito bem colocado e de fato ainda existe esse
tabu também sobre o tratamento, a busca de um profissional especializado, seja na psiquiatria, seja na psicologia, porque existe todo esse contexto tradicional que antigamente as pessoas traziam essa ideia de que as pessoas que buscam o tratamento em especial dos transtornos mentais eram os loucos, e não, isso não é bem assim, é completamente um equívoco, é uma crença muito estranha, equivocada, porque as pessoas leigas às vezes ainda interpretam sobre isso, né? E aí eu gosto sempre de dizer no sentido da ignorância. A ignorância é não saber de fato o fundamento e a importância de tratar também da saúde mental. O cérebro também adoece, eu aprendi isso com a psiquiatra, doutora Sofia Bauer, dizendo numa das formações que eu fiz, o cérebro também adoece, assim como o coração, assim como o estômago, o intestino, os rins e tantos outros órgãos. Então esse componente mental, ele está também embasado dentro do nosso órgão do cérebro, que também pode levar a um adoecimento, e esse tipo de preconceito, onde eu não procuro um profissional para me auxiliar, ele ainda precisa ser muito bem tratado e ainda muito discutido na nossa sociedade, Henrique. Agora vamos dar nome aos bois, né? Quais são os transtornos mentais que mais têm acometido os brasileiros? A ansiedade, nós somos considerados um dos países mais ansiosos, que pode levar a um quadro depressivo se não cuidarmos bem dos nossos transtornos, desses nossos conflitos, dessas nossas crises de ansiedade. Depressão é o transtorno que pode levar mais a casos, né, de suicídio, como esse principal assunto que nós estamos abordando. E síndrome de burnout são situações que pode levar um ser humano também a tirar sua própria vida. Então, são essas crises que levam ao ser humano a uma dinâmica de um transtorno, como uma angústia profunda, uma tristeza profunda, e são situações que podem acometer, seja com comportamentos ou sintomas tradicionais, mas também alguns que não são tão tradicionais e tão comuns, que às vezes as pessoas acham que uma pessoa que pode levar ao estado, a um quadro de suicídio, a um comportamento como esse, ela já fica sinalizando e ela fica falando, não, nem sempre isso vai acontecer. Há casos que a pessoa demonstra comportamentos que podem sinalizar esse comportamento, e há situações que muitas vezes é silenciosa. Agora, em relação, né, você disse aí a ansiedade, depressão, assistindo aí vídeos sobre esse assunto, até mesmo para embasar o nosso programa, eu vi ali também que há psicólogos e psiquiatras que falam que é o seguinte: a ansiedade é um excesso de futuro, a depressão é um excesso de passado e a angústia é uma confusão no presente. Então, como que é isso? Ótima pergunta, Henrique, pelo seguinte: primeiro que nós precisamos definir que existe uma angústia necessária e ela é inerente à nossa condição de existência da vida. Então existe uma angústia, diríamos, boa, no sentido de dúvida, de questionamentos, de mudanças, de várias fases da vida. A criança, quando transita ali para uma outra fase da sua vida, na adolescência, a juventude que transita para a fase adulta. Então diríamos que essa é uma angústia inerente à nossa condição de estar na vida. Porém, essa angústia que pode nos levar a um quadro de tristeza profundo, contínuo. Então, esse pensamento de depressão, em alguns casos da psicologia, nós conseguimos sim identificar que são fatores que aconteceu, que a pessoa foi acometido numa fase da vida, seja na infância, seja na adolescência, e como nós não tínhamos maturação psíquica, afetiva, emocional, esse processo pode ficar internalizado ou reprimido, como podemos dizer, e posteriormente, através de alguns sintomas, manifestar essa dor, porém essa dor estava escondida. Eu gosto de dizer como se fosse uma dor, uma ferida que estava em stand-by, e posteriormente o organismo manifesta. Isso pode demorar meses, anos, muitos anos, e para algumas pessoas talvez nunca se manifeste. Mas há casos de depressão que podem ser sim um referencial de um contexto acontecido, acometido de um trauma, de um grande impacto emocional numa fase da infância ou quando mais novo, e isso pode externalizar através de um sintoma de dor, como a depressão. Agora, quando você fala isso, a gente vai muito para a questão da importância também de ter o autoconhecimento, porque quando você tem, né, o seu autoconhecimento, você se conhece, você consegue identificar, opa, que sentimento é esse que eu estou tendo, né? Qual que é a raiz dele? E hoje o que mais a gente tem visto é isso, pessoas que têm, né, a gente sabe que nos anos passados não era uma infância muito difícil, não tem as coisas fáceis, não tinha, né, as coisas fáceis igual tem hoje, então assim, muitas pessoas acabam trazendo isso ao longo da
da vida, né? Então eu mesmo conheço várias pessoas que lá atrás sofreram muito, só que estão com isso ainda internalizados. E quando você fala para procurar um psicólogo, não querem ou então não veem valor nisso. Então é a importância também de saber que tem a questão do autoconhecimento como porta também de escape desses sentimentos, desses transtornos, né? Isso mesmo, Henrique. E é sempre importante entender que talvez quase todo ser humano ele pode sim trazer essas feridas emocionais, e muitas vezes essa capa, essa máscara utilizada é uma forma de aliviar aquela dor. Só que aquela pessoa não tem maturação, por isso a psicoterapia pode ser um auxílio para entender que por um tempo aquela pessoa precisou dessa proteção. Pode ser um vício, pode ser uma compulsão, pode ser algum tipo de transtorno ali, ou pode ser algum tipo de comportamento que refere-se a como se fosse uma máscara que esconde uma dor, onde eu posso estar fugindo dessa dor, onde eu posso estar criando uma dependência como uma forma de proteção para aquela dor, para que essa situação dentro de uma psicoterapia seja auxiliada, que aquela pessoa possa auxiliá-la, o profissional, a elaborar aquela dor, ressignificar toda uma história, porque naquele período não tínhamos essa maturação. E hoje espera-se que nós, enquanto adultos, né, e jovens, tenhamos uma postura madura para poder lidar com uma situação que antes não tínhamos conseguido. Tá certo, Everton. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, nosso programa volta em instantes. Pará de Minas é bem melhor com você. A nossa cidade só funciona bem quando você ajuda os vereadores a trabalharem no que realmente é importante para a gente. Fique de olho na sua rua, na unidade de saúde perto da sua casa, na escola do seu filho e em tudo que acontece onde você vive. Acompanhe o trabalho do Legislativo, dê sugestões, participe das reuniões toda segunda-feira às 18 horas e também no YouTube. Vem para a Câmara, a sua vida passa por aqui. Qual o seu maior bem? Já pensou sobre isso? Nada tem mais valor que a família. Busque autoconhecimento para que seja uma pessoa melhor para o seu cônjuge, pais, filhos e irmãos. Estude sobre educação de filhos, desde o momento que almeja tê-los. Participe de seminários, retiros para casais, retiro para educação de filhos. Se preocupe verdadeiramente com o bem-estar da sua família. Lute com as armas corretas por eles. Saiba o que a escola está ensinando aos seus filhos. Leia os livros que eles estão lendo. Veja os desenhos e filmes que eles estão assistindo. Será que os livros que a escola está indicando estão adequados à idade deles e de acordo com seus princípios e valores? Algumas escolas já estão adotando tablets para leitura de livros. E eles não poderão ser levados para sua casa. Por que será? Será que você vai comprar os mesmos livros para verificar o conteúdo que seus filhos irão absorver? Preste atenção nisso. Fique atento. O maior presente que nós temos de Deus são os nossos filhos. Incentive as crianças a brincar e a ficar menos em tablets e jogos eletrônicos. Participe de suas brincadeiras. Compre jogos educativos. Seja um guardião da sua família. Um abraço e até o nosso próximo programa. A escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Hoje, com os meus 16 anos, eu procuro ter o meu primeiro emprego no mercado de trabalho como menor aprendiz. E aqui na Advance também, eles te indicam para diversas empresas. Então, procurando a Advance, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho.
A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Setembro Amarelo e a importância de se tratar os transtornos mentais que levam ao autoextermínio. Bom, Everton, a gente vai falar agora sobre justamente isso de transtorno mental, principalmente a depressão. E a gente vê, sempre que se fala por aí, que a depressão é a doença do século XXI. Por que ela é considerada a doença do século XXI e por que cada vez mais pessoas são diagnosticadas com ela? Henrique, eu acredito que toda essa mudança de percepção de vida, do cotidiano, das relações, sejam elas internas, familiares e tantas outras mudanças econômicas e estruturais, eu acredito que fez com que houve um aceleramento desse processo da vida, de pressa, de muitas mudanças, de muitas cobranças, e o ser humano, diríamos que ele não se preparou, é como se ele não tivesse amadurecido o suficiente para lidar com tamanha pressão, com excesso de informações, e isso me parece ser um também dos fatores que foi acometendo cada vez mais as pessoas para esses quadros, em especial um quadro depressivo, e que por muito tempo não cuidado se tornou, ou seja, como se fosse um terremoto, um vulcão que entrou em erupção diante de um processo de adoecimento mental que talvez existisse no período lá, talvez dos nossos pais, dos nossos avós, mas não era tão divulgado, não era tão estudado e talvez não era tão aprofundado. Então eu acredito que hoje, um adoecimento tão falado e tão comum hoje no nosso cotidiano, provavelmente algum amigo, alguma pessoa da nossa família, faz com que, de fato, cuidados que antes não eram tomados, como processos, como eu já expliquei no bloco anterior, em relação a essas feridas, a essas dores emocionais, de fato elas estão sendo externalizadas e talvez isso, pelo fato de termos mais informações, se tornando mais comum nessa identificação desse diagnóstico. Agora, Everton, o que tem provocado a depressão também na população? São fatores genéticos, são fatores aí também externos, como as frustrações, Hoje não se sabe mais lidar com as frustrações, porque claro, no mundo onde você tem tudo como diz um bom mineiro, a tempo e a hora, então quando você se depara ali com uma frustração, já é motivo ali para você sentir muito mais do que, às vezes, uma tempestade no copo d'água, Então, assim, o que tem feito também essa falta de expectativas, enfim, esses fatores todos provocando a depressão? Eu acredito, e tenho falado isso muito em alguns atendimentos, que o limiar de frustração das pessoas está cada vez mais diminuindo. Porque um dos exemplos é, diante de uma tecnologia que rapidamente eu consigo uma resposta, eu busco uma satisfação rápida, muitas vezes tanto mecanismos externos, que é uma tentativa e uma necessidade de aliviar essa angústia, muitas vezes esses mecanismos nos trazem uma condição de ficar acostumados e viciados com prazer, obviamente diante de uma situação de frustração ou de uma tristeza, de um incômodo, de uma insatisfação,
insatisfação, vai gerando todo esse mecanismo, podendo levar alguém a não cuidar, diríamos, dessas condições, aumentando sua capacidade de resiliência e isso facilitando com que uma pessoa entre num quadro depressivo. Deixando muito claro que há várias características para um diagnóstico depressivo. E hoje, infelizmente, as pessoas, como estão dizendo, né, através do Dr. Google, vão buscando e talvez através de um sintoma, ela já vai definindo que ela está naquele quadro sintomático. E não é bem assim, precisa de profissionais especializados. Agora, em relação a ser genético, também pode acontecer? Com certeza. Existem fatores que podem ser endógenos, ou seja, uma característica que um profissional vai avaliar se aqueles sintomas eles têm sido provocados por fatores biológicos, genéticos, alterações neuroquímicas. É muito importante deixar claro para os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, que nem todos os casos eles podem ser identificados como se fossem idênticos, similares, porque cada pessoa vai representar um sintoma. Existem fatores recorrentes, depressões que possam ser recorrentes de acordo com fatores de grande impacto emocional, fatores que podem mudar a partir de mudanças cotidianas, como já falamos do trabalho, perdas significativas, porque algumas pessoas podem ter perdas tão importantes e não se apresentar num quadro depressivo, mas outras pessoas podem ter uma representação de muita dor emocional. Então, é muito importante sim fazer essa diferenciação para que as pessoas possam entender e compreender que não é frescura, que não é falta de Deus, é uma mudança neuroquímica. O nosso cérebro ele muda a produção, ele é uma alteração neurocognitiva e pode trazer vários sintomas que precisam ser avaliados. Agora, qual que é a diferença ali dos sintomas, por exemplo, de uma depressão para uma tristeza que eu estou sentindo? Porque às vezes eu posso estar triste, logicamente que a tristeza é comum, assim como a alegria, ninguém é tão alegre assim o tempo todo, não é palhaço, né? Então assim, a gente sabe que não é todo mundo que é alegre a todo momento, a tristeza é necessário, o medo é necessário, a ansiedade também, são os sentimentos comuns, né, inerentes ao ser humano, mas como então diferenciar uma tristeza de uma depressão? Onde que é o ponto que se difere as duas? Ótima questão. A tristeza, assim como você falou da alegria, nós todos, isso é inerente à condição de uma existência humana, termos as emoções, alegria, tristeza, o medo, a raiva, o amor, os afetos. E vejam bem, a diferença é que a tristeza ela vai ser comum de acordo com as situações do cotidiano, da vida, desde a infância e ali passa por toda a vida. Já o contexto que identifica que aquela tristeza traz um cunho, uma condição mais de um humor depressivo, é uma tristeza profunda, contínua, talvez por dias, por semanas, por muito tempo, que altera outros componentes como as nossas relações cotidianas, as nossas relações pessoais, relações profissionais, talvez até mesmo a questão alimentar, mudança de sono, enfim, há várias alterações que diferem. Uma tristeza que ela acontece e que às vezes ela se estende por algumas horas, pode ser que ela se estende por um dia, mas ela não é permanente. Espera-se que uma tristeza ela aconteça e imediatamente aquela pessoa vai alterando aquele estado emocional. Porém, o estado de uma depressão, ele é contínuo, ele é uma sequência somada a outros fatores, não haverá apenas a tristeza, começará uma angústia, começará outras alterações de comportamento. Agora, você disse aí em relação à infância, nunca se viu também tanta criança ali acima dos 7, 8 anos, já pré-adolescentes, adolescentes também, depressivos. Antigamente as crianças, adolescentes, os que eram diagnosticados com depressão eram pouquíssimos casos. Hoje não. Hoje a gente já vê também suicídio aí por parte dos mais jovens, a questão da depressão, dos transtornos mentais com os mais jovens. Por que você acha que isso tem acontecido? A tecnologia, ela também pode ser um fator que desencadeia isso? Com certeza. A tecnologia, a alteração e as disfunções dos papéis sociais, em especial da família, independente se seja a família tradicional ou não, são fatores e componentes
que está alterando, que está modificando a nossa dinâmica para com a vida. Antes existia mecanismos e meios de ter ali uma atenção de uma forma para com aqueles filhos, para com aquelas crianças, e hoje não. Diante de uma frustração da criança, imediatamente a tecnologia tem sido um dos dispositivos numa tentativa de aliviar aquela tristeza ou aquele desconforto, porque eu já vi, talvez você já presenciou, as pessoas que nos acompanham, diante de um desconforto daquele genitor, do pai ou da mãe, eu entrego ali aquele dispositivo, pode ser um celular, um tablet, um computador, um jogo, para aquela criança numa tentativa de aliviar aquela birra, aquela tristeza. Muitas vezes então isso maqueia, fantasia uma ideia de que aquela criança não pode se frustrar, que aquele adolescente não pode frustrar. Quantas situações dentro do consultório que surgem, pais que estão hoje, talvez trazendo um contexto também de conflito, porque de fato não estão conseguindo colocar esses limites. E na necessidade do limite, quando ele não é colocado, certas situações podem desencadear. Bom, Everton, você disse em relação à família, Hoje o que a gente tem visto também é que muitas pessoas acabam não se abrindo, não falando o que está sentindo. Às vezes está ali com uma tristeza realmente ali vários dias e tudo mais, por medo do julgamento. Fala, é frescura sua, tá faltando serviço para você, ou então vai procurar Deus, alguma coisa nesse sentido. Então, como que você vê também esse julgamento por parte da família, das pessoas do trabalho, da sociedade como um todo, em não acolher o que aquela pessoa que está, às vezes, sofrendo realmente com o início de uma depressão, ou já sofrendo dela há um bom tempo, traz ali e não recebe esse acolhimento? Henrique, talvez é um dos fatores que mais interfere até mesmo para a pessoa buscar uma via de tratamento. O julgamento, como você bem disse, ele é um mecanismo que atrapalha, que interfere naquela dinâmica de um cuidado. Porque de nada adianta eu falar que essa pessoa não tem isso, porque se é uma alteração neuroquímica, não adianta a gente dizer para essa pessoa que ela precisa ter força de vontade, que ela precisa se alegrar, que ela precisa se animar. Isso são componentes que não vai resolver aquela mudança. Por isso, ter um respeito para com o adoecimento, em especial o adoecimento mental, dos transtornos mentais, é fundamental. Por isso as pessoas precisam tomar conhecimento, as pessoas leigas, pessoas que ainda julgam que, não, aqui na minha família isso não acontece, essa pessoa não vai passar por isso, é mentira. São situações que pode acontecer com a gente mesmo, com as pessoas que a gente mais ama, porque não é uma intenção alguém adoecer, não há uma intenção consciente, racional, de alguém ter um adoecimento como a depressão ou algum outro quadro, um transtorno do pânico. Muitas vezes é a falta de conhecimento. Por isso que a família precisa inteirar, ter cuidado de acordo com mudanças de determinados sintomas e comportamentos, a apresentação de alguns sintomas, para que busque auxílio, Talvez essa pessoa, num primeiro momento, ela vai resistir ao tratamento. Quantos pais que procuram buscando orientação de como abordar, porque é um desafio. Muitas pessoas, elas, assim como determinados vícios, elas não assumem aquele adoecimento. Então, precisa de abordagem cuidadosa, respeitosa, sem julgamento e sem interpretações leigas e muitas vezes superficiais, porque às vezes há sintomas silenciosos que podem estar fazendo com que aquela pessoa sofra. Agora, o que a gente também tem mais visto, conversando também com colegas farmacêuticos, Everton, é que a maior parte hoje dos medicamentos que são vendidos nas farmácias, nas drogarias, são drogas mesmo, São ali os de tarja preta, os de tarja vermelha, um Gardenal, é um Rivotril e por aí vai. Então, o que também as pessoas têm feito para fugir desses conflitos emocionais internos é buscar esses remédios e que às vezes, pode ser colocado, inserido ali durante um bom tempo, mas a pessoa não pode viver com esse remédio também a vida toda. Então, como que você tem percebido também essa fuga das pessoas para a medicação, muitas vezes sem passar pelo profissional, e aí não buscam realmente a raiz do problema, que é aquele trauma emocional, que é aquela questão ali interna que ela está sofrendo?
E isso cada vez mais tem aumentado, Henrique. As pessoas continuam fugindo de uma realidade que elas não estão dispostas a enfrentar. Muitas vezes por medo, por insegurança. E isso não faz a pessoa ser impotente e incapaz daquela condição. Quando eu assumo a minha vulnerabilidade, isso já é um passo de identificar que eu preciso ter ali alguém que me auxilie a como lidar com essa vulnerabilidade. No livro A Coragem de Ser Imperfeito diz isso, que a vulnerabilidade muitas vezes faz as pessoas fugirem de uma realidade importante de se tratar, de compreender, de entender se foi ali um bloqueio, um trauma, um impacto emocional, uma situação que pode ter sido até fantasiosa. E hoje, infelizmente, assim como usam através de mecanismos lícitos e ilícitos, o medicamento é uma forma de maquiar, de anestesiar aquela dor. Porque de fato, Henrique, racionalmente, eu acredito que até aquelas pessoas que nos assistem, ninguém quer ficar numa condição de sofrimento e de dor, de desconforto. Isso não é comum as pessoas terem uma intenção para isso. Porém, quando eu fujo dessa dor, em especial essa que nós estamos dizendo, de uma mudança de realidade, de lidar com perdas significativas, de nada adiantará apenas a utilização de um anestésico, né, como por exemplo a medicação em alguns casos é necessário, fundamental ter uma continuação de tratamento, mas que seja acompanhado de uma forma responsável, porque fugir dessa realidade tende a aumentar de forma inconsciente aquela dor. Ok, Everton, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem o último bloco do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para um intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor Gui e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís.
Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca. Quer ficar ligado nas novidades e oportunidades do agro? Vem para a Expo Conecta Agro. A maior feira de Pará de Minas vai mostrar tudo de mais importante e atual para o setor. Produtos e serviços, palestras e workshops, tecnologia, espaço mulher, balcão de negócios e muito mais. Expo Conecta Agro, de 13 a 16 de setembro no Parque de Exposições Chicão. De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Setembro Amarelo e a importância de se tratar os transtornos mentais que levam ao autoextermínio. Bom, Everton, a gente volta agora com o programa falando sobre como que hoje alguém que convive com uma pessoa depressiva ou que já dá indícios de que quer tirar a própria vida, como que essa pessoa deve proceder? Primeiramente, identificar se de fato aquelas são situações que são incomuns na vida daquela pessoa, ou seja, alterações de comportamento, a forma de lidar no cotidiano familiar, pessoal, profissional, das principais relações. Isso é fundamental, ter a identificação. E ter uma conversa sem julgamento, sem preconceitos, compreender o que está acontecendo, se aquela pessoa está disposta a compartilhar uma determinada situação e também sugerir indicando profissionais, e talvez não precise imediatamente dizer que essa pessoa já tem um problema, porque talvez aquela pessoa esteja querendo fugir de uma dor. Então, não necessariamente que eu já posso e devo dizer para aquela pessoa que mostra indícios que talvez ela precisa de ajuda e que você está ali do lado dela, que você vai acompanhar ela em todas essas necessidades, e talvez a gente possa procurar alguém, um profissional, alguém que possa auxiliar para aliviar aquele sentimento, aliviar aquele mal-estar, aliviar aquele desconforto. Porque às vezes, Henrique, algumas pessoas de forma tão despretensiosa e às vezes com boas intenções, vai apontando situações desnecessárias, situações que não vai ajudar aquela pessoa. Porque vejam bem, se essa pessoa está com uma dor e se nós entendemos que numa condição neuroquímica, neurocognitiva, nós fugimos da dor ou buscamos uma forma até inconsciente de fugir da dor, convidar essa pessoa para cuidar dessa dor pode ser uma situação que não vai resolver. Então, ter cuidado, talvez se você começa a observar, se você começar a identificar situações como essa, imediatamente já procure uma orientação profissional, seja desde que sejam pessoas também idôneas, éticas, responsáveis, porque não é porque você identificou algo que você já está claramente diagnosticando aquela pessoa. Mas olha, estou com essa situação, eu quero uma ajuda, eu quero uma orientação, então é fundamental ter cuidados em relação à situação que muitas vezes é silenciosa. Eu acho que isso é fundamental, porque nem todos os quadros depressivos ou de uma ideia suicida, Henrique, vão ser manifestados de forma tão claras. Nem sempre essas pessoas vão dizer, não entre nessa ideia, é uma crença que as pessoas carregam de que quem fala não faz. Não é bem assim. Há pessoas que falam e vão sim cometer algo contra as suas próprias vidas. Às vezes elas começam a dar sinais através de um aumento, por exemplo, de algum tipo de vício. Isso já podem ser sinais que pode caminhar para esse quadro depressivo e um quadro de tirar a sua própria vida. Agora, Everton, onde buscar ajuda, né? A gente sabe que hoje ainda a classe da saúde mental é muito estigmatizada, então onde buscar ajuda? É com psicólogos, é com psicoterapeutas, psicanalista, com psiquiatra. Então a gente também tem uma gama muito grande, a pessoa fica sem saber quem procurar. Então qual que é o caminho das pedras para essa pessoa? Fundamental procurar profissionais em especiais éticos, profissionais que tenham uma conduta responsável, que seja na psiquiatria, mas pode ser que nesse primeiro momento a pessoa precisa sim passar pelo psicólogo, ou para um psicanalista, ou para algum terapeuta. Tem alguns casos que chegam no consultório que foi encaminhado por um padre, foi encaminhado por um pastor. Então, são pessoas que podem canalizar um movimento, uma via, abrir portas, porque às vezes essa pessoa imediatamente dizer que ela precisa ir para o psicólogo, seja na rede pública, que
tem inúmeros, né, profissionais que estão dispostos a esses atendimentos, sejam também na rede privada, no particular, mas muitas vezes algumas pessoas se assustam, nossa, como eu vou no psicólogo, vou no psiquiatra, eu não estou doido, algo que ainda acontece. Então talvez eu até oriento algumas famílias, alguns amigos, será que tem alguém que essa pessoa escuta com mais facilidade, que ela tem uma empatia, que ela tem uma troca, uma conexão, porque às vezes é o amigo que vai abrir essa porta, vai criar uma ponte para que ele procure um profissional. Claro, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser a parceira, o parceiro, mas a gente precisa pensar em todo um grupo, né, em um conjunto de fatores e de pessoas que pode contribuir para que leve essa pessoa até profissionais que possam auxiliar para que alivie a dor dessa pessoa. Bom, Everton, e agora falando então da campanha Setembro Amarelo, né? O que é a campanha Setembro Amarelo, como que ela surgiu e qual que é a importância dela de trazer à tona a importância de falar sobre esse assunto da questão do autoextermínio e também dos transtornos mentais? Setembro Amarelo, né, decidido aí pelo Ministério da Saúde, também do combate e a valorização à vida, da conscientização para o valor da vida, criado a partir do dia 10 de setembro, que é o dia de prevenção ao suicídio, para que as pessoas conscientizem que nesse mês de setembro damos uma atenção especial. Na verdade, é todos os dias do ano, todos os dias da nossa vida esse cuidado. Porém, decidido e escolhendo ali a partir também de toda a Associação da Psiquiatria, para que possa abordar, discutir, conversar mais sobre esse assunto, falar mais sobre os adoecimentos mentais que podem levar a pessoa a tirar a sua própria vida. Por isso a importância de entender que esse mês tem essa proposta de uma conscientização, que as pessoas estão adoecendo, que as pessoas estão numa angústia profunda, num quadro de adoecimento mental, e a discussão, falar sobre o assunto, poder entender que tem alguém ali do lado, que tem profissionais e tem pessoas que estão capacitadas para poder auxiliar no alívio desse sofrimento. Bom, Everton, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais e a sua mensagem especial aí sobre, né, o contra esse autoextermínio que a população vem promovendo? Henrique, fico agradecido, né, pela oportunidade de falar aqui sobre esse tema tão importante, e essa consideração que eu quero deixar para todas as pessoas que nos acompanham é a importância de entender que aqueles que também amamos merecem que também possamos cuidar de uma forma tão respeitosa. É fato que todos nós, em algum momento, vai passar por certos sofrimentos, dores, conflitos, mudanças, perdas significativas, mas lembre-se, uma postura madura, uma postura de humildade, uma postura de também desenvolver a inteligência emocional. Para quê? Para que a gente possa entender que em alguns momentos precisamos da ajuda, precisamos dar as mãos às pessoas que possam de fato nos ajudar. Por isso a importância de cuidar da saúde mental, como tantos outros cuidados que damos, a saúde mental é fundamental, em especial, cada vez mais vai nos exigir uma melhora, uma mudança e um aumento nesse desenvolvimento para a inteligência emocional, para lidar com os conflitos e com as realidades que muitas vezes a gente ainda insiste em fugir dela, mas é tão importante. Por isso, cuide, se ame e se respeite também, porque as pessoas que você ama também querem o seu amor por você. Bom, Everton, quem quiser saber mais informações, como que pode fazer para entrar em contato com você? Pode entrar através do 37 99979 9091 ou através da rede social @EvertonPsicólogo. Pode ter certeza que eu vou estar à disposição para alguma orientação, seja de alguma dúvida. É claro que eu quero estar sempre na intenção com que esse propósito de auxiliar você a aliviar a sua dor também será uma das nossas missões aqui na vida. Tá certo, então, Everton, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado também, Henrique, e a todos que nos assistiram. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação e veja quais planos se encaixam melhor na sua empresa. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que está aí com seu YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal,
ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Lá também vocês conferem todas as observações que já passaram aqui na tela da TV na íntegra. Semana que vem eu volto com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!